Hot News. Olá, eu sou o Lincoln Augusto e está começando mais um Hot News Entrevista e junto comigo o jornalista e meu amigo Ângelo Franchini Neto. Olá, Lincoln, ouvintes e telespectadores da Hot 107. E hoje nós recebemos em nossos estúdios o jornalista e apresentador Rodrigo Motterani, que vai contar um pouco de sua história de vida profissional. Muito bem, Rodrigo, bem-vindo aqui nos estúdios da Hot 107. Uma honra para mim, Lincoln. Obrigado, Ângelo. Obrigado a todos os ouvintes e também internautas que estão nos acompanhando. Hot 107, a partir de Lençóis Paulista, alcançando Bauru, alcançando quantas cidades para cá, Ângelo? São mais de 50 cidades, mais de Rodrigo. 50 municípios. E através da internet, né, nosso aplicativo, o mundo inteiro. Bacana. Mas bem-vindo aqui nos estúdios. Uma honra. Muitíssimo obrigado. E antes de iniciarmos a nossa entrevista, o Hot News tem um oferecimento de iQfome. Baixe o app no seu celular e descubra você também, porque todo mundo pede pelo iQfome. Frigol, final de semana tem que ter churrasco e para ficar melhor tem que ter Frigol. Se for Frigol, é churrasco bom. Peça suas compras sem sair de casa através do Delivery Já o Serve. Clicou, pediu, recebeu. Já o Serve, o supermercado da família feliz. Quem tem LPNet tem sempre mais. 500 mega mais Wi-Fi top por apenas R$ 99,90 por mês. LPNet é fibra ótima. Arroz parboilizado Safra Sul, os melhores grãos para uma refeição nutritiva. Ao ir ao mercado, escolha a qualidade Safra Sul Alimentos. Indique o Cicobi Crediacilpa para todo mundo e ganhe até R$ 300 por mês para trocar por produtos no Shop Coopera. Acesse o app Cicobi e participe. Precisa de medicamentos, cosméticos ou produtos ortopédicos? Procure a farmácia Unimed. Aqui tem gente, aqui tem medicamentos de qualidade, aqui tem Unimed. Isilor Energia e Alimentos, Safra 77, o melhor de nós para o mundo. Bom, Rodrigo, mais uma vez, obrigado pela participação. A gente já bateu um papo aqui em off, falando um pouco sobre comunicação, mas agora quero falar um pouquinho sobre o passado seu. Onde você nasceu, cresceu? Conta um pouquinho desse passado de vida. Sou de uma cidade aqui do interior também, Presidente Prudente, 300 quilômetros aproximadamente de Lençóis Paulista, mais ao oeste, ali o Pontal do Paranapanema. E iniciei a minha carreira em comunicação numa rádio 1380. Hoje ela, eu acho que migrou. Ela hoje é uma emissora afiliada da Rede Globo de rádios e fazia parte de um jornal pela manhã e à noite um programa de variedades. E era um programa dos mais improváveis. E eu, no jornal, como já jornalista, né, ainda em curso da faculdade, mas aí à noite era atendente de telefone. Foram duas oportunidades e que me surgiram para ganhar nada, mas para pelo menos ganhar um pouco de aprendizado, de conhecimento, de tanto que eu espezinhava, né, um dos gerentes da rádio por uma oportunidade, e Alessandro Palma, hoje ele está em Assis, e o Alessandro, de tanto o Rodrigo Motterani enxuriçar a vida dele, não, então tá, você vai lá atender telefone, você vai, e eu participava de um jornal pela manhã, com dois que já não estão entre nós, o Oliberto Fatioli até morreu recentemente, um baita de um profissional, com cancha esportiva, Neif Tayar, que era um patrimônio do jornalismo prudentino, Adolfo Padilha e um tal Rodrigo Motterani, isso num jornal que a gente fazia pela manhã. À noite, um outro que já partiu, Toninho Boca Preta era o apresentador, ele tinha um sino, fazia um barulho danado na apresentação, era um programa de variedade muito interessante. Não durou muito tempo, porque era pesado, era um programa que tinha uma contundência, mas me serviu muito de aprendizado, de conhecer, né, o funcionamento de uma emissora de rádio, de fazer, né, um network já com pessoas de outros veículos, de inserir-me no mercado da comunicação, isso na minha cidade. E Motterani, fala pra gente, em qual momento o jornalismo entrou na sua vida profissional? Eu trabalhava numa autopeça, Muquiute Peças, Seu Cláudio, olha, eu tô falando de muita gente que já tá no andar de cima. Seu Cláudio, eu fazia lançamentos, né, de contabilidade, lançamentos fiscais, e ele, ao tocar no ramal que eu ocupava, eu atendi, Muquiute Peças, bom dia, né? E ele falou, rapaz, esse jeito teu tem a ver com comunicação.
que você não procura, né? Eu nunca havia pensado em ser um comunicador. Gostava muito, ouvia muito rádio com a minha mãe. Havia uma programação local, regional em Presidente Prudente muito forte, né? Programa Forró do Zé Mané aos domingos, era um negócio fantástico, dava espaço para muitos artistas da região e era o entretenimento que a gente tinha, né? Televisão, 2, 3 canais e com saída do ar ali por volta de 8, depois do Jornal Nacional, de novela das 8, acabava e a gente queria algo a mais. E era no rádio que a gente encontrava. E eu, após essa observação do seu Cláudio Roberto Mucchiuti, procurei saber. Mas tá, eu vou ser um comunicador do nada, eu preciso me preparar, me qualificar. E chegou, à época, Presidente Prudente, um curso da Rádio Oficina com Ciro César, um grande, né, locutor, um grande profissional ainda em atividade e também voltado à formação de profissionais. O Ciro César levou o curso Rádio Oficina Presidente Prudente e muitos procuraram. Ele não imaginava que haveria tamanha procura, mas foi muito grande. Muita gente que buscava qualificação e ele teve também a generosidade de procurar o Senac em Presidente Prudente, porque ele viu naqueles alunos, né, muito potencial, mas era preciso a questão burocrática, a questão, né, de registro, de legitimação, né, da formação desses profissionais. E o Senac, rapidamente, também formulou um curso de rádio, setor locução, e aquela turma que estava no Rádio Oficina já saiu de um e entrou no outro, né? Isso em que ano, Rodrigo? 1995, por volta de 95, 96. E do Rádio Oficina, Senac instalou-se em Presidente Prudente, na UNOeste, o curso de comunicação social, com o bacharelado em jornalismo. Então eu engrenei num e fui sair no outro. Mas, assim, com pretensões, é claro, profissionais. Mas sem imaginar o que eu poderia alcançar no mercado. Estava contente atendendo o telefone porque eu entrei. Daqui para diante, né, o que vier... Eu comecei com o zero, né, Lincoln? Sim. Eu não tinha nada. Então, o que eu obtivesse, eu estaria no lucro. E eu fui amealhando, aprendendo, na teoria, nesses cursos importantíssimos, e depois na prática, já no mercado em si, entendendo o que é uma rádio, como é que funciona. Você anunciou uma série de anunciantes, o quanto é difícil para que eles, né, tenham essa parceria, reconheçam a necessidade de se aliarem a uma emissora de importância para que possam alcançar o público que eles pretendem também. Então compreender o negócio como um todo. E eu, a partir do rádio, fui, né, rádio, depois jornal impresso, para, por fim, televisão. E espero, quem sabe, também alcançar a internet, como vocês aqui, viu, meu Angelão? Legal. Ô, Rodrigo, quem te acompanha, né, vê em você uma serenidade, uma tranquilidade na hora de apresentar. A gente sabe que nos bastidores nem tanto, hein? Nem sempre é assim, mas essa transparência pro público é muito importante, nessa segurança. E desde o começo você sempre se sentiu assim, seguro? Não, absoluto. E o começo é sempre mais difícil, né? Até o meu começo em televisão, eu vinha até aqui e eu daqui vou a Botucatu visitar uma pessoa que me foi importantíssima nesse meu começo. Foi um executivo comercial em Presidente Prudente, está agora aqui em Botucatu, ao Ciso Canhete, Ciso. Eu fui alcançado pela bênção da paciência, de muitos, porque em início de carreira, erraremos, falharemos, pipocaremos. E quem nos dá a oportunidade, se não tiver noção disso, né? E todo dia a gente vai ter também a possibilidade de retribuir. Eu hoje espero estar retribuindo com essa paciência
bênção que eu tive de tantos que foram pacientes comigo. Jane Henrique Valim, Lélio Eduardo Pagioro, João Marcos Gomide, Orlando Loureiro, Fernando Schwarz, está aqui em Jaú. Fernando Schwarz, um grande jornalista, e foram pacientes comigo, cinegrafistas. Você tem uma certa aparência para o vídeo, né? Mas para se manter no vídeo, é aquele choque, né? O microfone trava, a câmera vai travar. E é com a prática, com o cotidiano, com a rotina. A gente vai se familiarizando com o meio e, a naturalidade vem. Mas, acima de tudo, essa bênção da paciência, viu, Ângelo? Muitos foram pacientes comigo. Suportaram o Rodrigo, viu? Porque não foi fácil. Bom, Rodrigo, e agora falando da sua trajetória na TV, né? Até a Record, né? Que você tem um grande sucesso e é muito bem quisto por todos, né? Conte pra gente da sua trajetória até hoje na TV. Televisão já há 23 anos. De rádio, passei pro jornal e houve uma oportunidade em televisão, em Presidente Prudente, na TV Fronteira, que é a afiliada da Rede Globo. Mais uma oportunidade, eu fazia o curso de jornalismo para estágio na edição de imagens. E no curso, na faculdade, não havia esse preparo, não havia essa disciplina mais técnica, que é fundamental na televisão. E fui honestíssimo, falei, não sei, e houve paciência da emissora, muitas pessoas com, assim, uma graça de abençoar, não só eu, mas outros que por lá passaram, com o ensinamento, que é muito difícil, e é onde o trabalho de todos termina, é na edição de imagens. Então o produtor descobre determinado assunto, a equipe de reportagem é enviada para fazer a captação daquele assunto, vem para desembocar tudo na ilha de edição para só em seguida ser exibido o material. Então era muito importante aquele trabalho e eu cru de tudo, né? Mas aprendi esse trabalho de extrema relevância. E dali por diante, eu falo que eu comecei no final da televisão, que é justamente na edição. E eu fui voltando. Passei a produção, a parte de pauta, fiquei um tempo na pauta. Aí já fazendo algumas coisas na apresentação de programas. E a reportagem depois, né? E por uma contingência assim, de pessoal, eu acabei virando apresentador. Não era nenhum grande objetivo. Eu tenho o objetivo de ser o âncora do jornal. Não, eu, como disse, eu quero primeiro estar aqui dentro. Depois, tudo o que vier será consequência, claro, do empenho. E passei pela edição, produção, reportagem, apresentação. Estava, querendo ou não, já envolvido com o fechamento de telejornal e fazia todos os produtos, como é uma emissora bastante compacta, digamos assim, ela tem vários produtos, todo mundo fazia tudo, não tinha aquela coisa, fulano só esporte, Beltrano, não, a gente precisava de versatilidade. E dali eu fui convidado a trabalhar em Campo Grande, na TV Morena, afiliada da Globo. Aí já foi um salto muito maior e passei a apresentar e fui convidado, contratado para ser o editor-chefe do Primeira Edição lá. Uma cidade grande, quase 1 milhão de habitantes, para um estado, era um produto muitas das vezes estadual. E aí a coisa, não que em Presidente Prudente não fosse, era uma praça importantíssima, ainda é para o estado de São Paulo. Na época, inclusive, a gente perdia em termos de participação na rede com materiais para Campinas.
Presidente Prudente chegava a superar Rio Preto, São José dos Campos, Presidente Prudente, em termos de volume de material jornalístico apresentado em produtos da rede. E foi aí que eu ganhei um certo destaque também, né? Rodrigo foi achado num cambiocola em Prudente, levado para Campo Grande. Não, a empresa me deu visibilidade. E aí em Campo Grande, uma visibilidade muito maior. E era um produto que carecia de um certo apelo popular, né? A emissora, ela mantinha aquele padrão, né, mais sóbrio, mas já necessitava de uma transição para algo mais coloquial, algo mais rádio. Tudo bom, gente? Bom dia, né? Aparecia um padre para dar entrevista. Benção, padre! Tinha gente que caía da cadeira, né? E eu falava, meu Deus, né? Isso soa um exagero, algo, né, que extrapole. E permaneci por 3 anos e pouco na TV Morena, quando da Record se renovando em Campo Grande. A Record passou lá por uma grande transformação e o mercado muito carente de profissionais. E aí você fala aqui em Lençóis Paulista, vamos trabalhar lá em Campo Grande, o cara já acha que é fim de mundo, né? Tem muita gente que não conhece essa realidade brasileira, né? Vou trabalhar em Rondonópolis, meu Deus, é uma cidade, né, quase que já do tamanho de Bauru, pra você ter uma ideia, né? Uma cidade grande. Trabalhar em Primavera do Leste, Mato Grosso do Sul, vou não. E eu fui, né, sabendo já o que ia encontrar em Campo Grande, isso na Globo. Aí a Record passa a fazer grandes investimentos, aquisição de equipamentos, e aí era necessário gente para trabalhar ali. E automaticamente buscou no mercado local. E onde estavam os profissionais mais evidentes? Na afiliada da Globo. A época 2009, entre fim de 2008 e 2009, perto de 10 ou 12 profissionais foram contratados pela Record a partir da Globo. Houve uma disputa por bons profissionais ali, isso foi sadio, né? E eu fui para a Record com já a proposta de implantar o balanço geral, de formatar o balanço geral, de montar a equipe, e foi algo assim fundamental para mim, porque de jornalista eu também passei para uma área de gestão, para a área administrativa do negócio, para contratar, para também participar da comercialização, e a Record me deu essa oportunidade em Mato Grosso do Sul, na TV MS Record, Grupo Ivan Paes Barbosa, até o Noninho, o filho do Dr. Ivan, tem familiares aqui em Lençóis Paulista, uma família bastante tradicional lá de Campo Grande, hoje já está, acho que na 3ª geração na administração dos negócios. E para mim ali foi, né, a descoberta, né, de algo sensacional, que é um jornalismo ainda mais popular, menos padronização, não que aquilo seja ruim, eu falo que é o que sustenta a Rede Globo ao longo de tantos anos, então não pode ser algo, ruim, né? O padrão de qualidade, e a Record tem o seu, que é um padrão de liberdade. Eu nunca tive tamanha liberdade profissional para expor opinião, para apresentar meus pensamentos, para buscar ainda mais conteúdo, e desde lá, né, a Record tem me dado essa condição de corda bamba, mas também é perigoso, né? E de Campo Grande eu vim para Bauru, foi em dezembro de 2010, quando houve algumas movimentações de apresentadores. Havia aqui em Bauru o Sandro Pires, e ele foi para Rio Preto, tá lá também até hoje. Veio para o lugar dele René Marcelo, estava em Limeira, é um grande também profissional de comunicação. Veio para cá, mas rapidamente ele foi alçado para Belém do Pará. E nisso eu estava em Campo Grande.
e recebo uma sondagem de um grande profissional que foi meu professor de rádio no Senac, Roberto Quirino. Ele, à época, gerenciava as praças, o jornalismo do interior da Record, aqui no estado de São Paulo. E ali a gente começou a conversar e eu acabei vindo. Também por uma questão de mais proximidade com a família, mas sobretudo profissional. O mercado sul-mato-grossense é muito bom, mas nada que se compare com o mercado profissional para o jornalista e também comercial, que é o interior paulista. Rodrigo, fala um pouquinho da sua rotina, né? A gente sabe que é uma correria muito grande, né? A TV em vários aspectos, e em alguns momentos você tem muito conteúdo para apresentar e outras vezes pouco conteúdo, e você tem que se virar ali para preencher o horário, né? Conta um pouco de como é esse dia a dia seu, os preparativos até chegar na hora de apresentar, dar aquela relaxada no intervalo, ou então trabalhar ainda mais a mente. É estressante, é desgastante, né? Mas a gente sabe que o programa tem hora para começar e hora para acabar. O que vai acontecer entre um momento e o outro é sempre uma surpresa. Um produto mais curto, como por exemplo um jornal de emissora da Globo, a gente consegue parametrizar melhor. Já o da Record é mais difícil, mas por um lado é mais gostoso de fazer, porque a gente consegue balizar os assuntos, voltar com os assuntos, aprofundar. Uma reportagem, não, ela tem que ter 1 minuto e meio. A gente pode, e já exibimos, materiais para mais de 20 minutos. E com informação suficiente para todo esse tempo. Não, nós temos que enxugar. Ao contrário, nós precisamos preencher. E, se possível, com mais conteúdo. Aconteceu, eu estava ouvindo hoje, mais um atentado em escola na Zona Leste, na capital. Estava ouvindo em rádio, ó. E o povo do rádio já vai recapitulando tantos outros casos e o assunto não se esgota tão somente no que foi lá. Sapopemba? Acho que foi. E tem um debate em cima, né? Resgata. E aí, o que o rádio proporciona e o que o produto que eu trabalho hoje me dá também. Olha, nós conseguimos entrar ao vivo com o Lincoln que tá lá no local. Lincoln. E eu não vou chegar pro Lincoln, você tem pouco tempo. Não, muito pelo contrário. Você tem todo o tempo do mundo para extrair o que for preciso e trazer pra gente a realidade aí. Então é um produto esse, com 3 horas de duração, muito mais, entenda, fácil do que um de 1 hora. Porque em 1 hora você vai tirar algo, você vai parar demais determinados assuntos para que eles encaixem no tempo. Aí o tempo deixa de ser uma preocupação em termos editoriais, mas passa a ser em termos de... eu vou assistir um programa com 3 horas, né? O que é que vai fazer o telespectador ficar atento, não durante todo o tempo, mas pelo máximo que ele puder? Eu preciso saber dirigir a ordem dos assuntos, né? Eu dei um assunto por volta de meio-dia e meia, eu posso voltar com ele 1h30, porque não será repetitivo, porque público diferente. Nós temos essas transições de público. Pessoas que pegam o começo, mas desgarram ali por volta de meio-dia e meia, e outras que chegam nesse momento. Então, é essa dinâmica que tem a ver muito com o que o rádio faz. Eu estou ouvindo o programa, ok, desde o começo. A gente que está fazendo, às vezes... Puxa, mas já falei disso umas 3 vezes. Quando pensamos no ouvinte, no telespectador, consideramos isso. Tem muitos que tem sido inédito o que eu estou dizendo agora. Então é difícil, é estressante, é cansativo. Você tem que rapidamente formular os pensamentos.
Enquanto o programa está no ar, eu me privo de celular, eu prefiro não, eu gosto de receber. Existem outros profissionais que usam ali durante. Eu prefiro para não desviar a minha atenção, eu gosto de focar na matéria. E durante o jornal também há descontração. Nos bastidores, como aqui, a gente brinca, tá tocando uma música, tira sarro de um, tira sarro do outro, a gente consegue dar essa desopilada, porque é necessário, mas há aqueles jornais em que é tudo muito tenso, né? A gente começa a acompanhar determinado fato e ele vai tendo, né, outras situações a desenrolar, e aí vai crescendo. Aí você... Mas eu tinha que dar outro assunto, tinha que falar de outro. Não, tudo que não aquilo já vira completamente irrelevante. Não vai. Se for amanhã. Se não for hoje, é porque não era tão necessário assim, né? E aí forma a gaveta, que a gente fala. E é importante entender, né? Vivenciar tudo isso, né, Rodrigo? Porque quando você tem essa possibilidade de uma matéria de 1 minuto e meio... Não, vamos estender um pouco mais, porque é necessário. Você não ficar preso naquilo e depois ficar se cobrando, né? Dando aquele peso. E ao contrário, né? Aí o telespectador não faz essa medição. Uma reportagem sobre um assunto difícil, como esse, por exemplo, de um atentado a uma escola, ela vai ter o tempo que é necessário. A gente vai dedicar 5, 10, 20 minutos ou de repente mais de 1 hora falando sobre. Porém, o maior conteúdo em um produto como o nosso, ele é um conteúdo de altruísmo, de boas notícias. A gente traz os problemas cotidianos. Poxa, eu vou falar lá que o Lincoln não tem recebido um remédio a troco de quê? É a realidade de milhares, né? Então, ao expor a do Lincoln, eu vejo que há uma identificação com tantos outros. Então vamos pegar o problema pelo problema? Não, buscar por solução. A partir do problema que o Lincoln tem enfrentado, alguém pode ter clareza onde deve procurar auxílio. Eu tô indo toda vez no posto de saúde e só negativo. Não, você tem que agora procurar um advogado para poder dar um jaguané e quem sabe obter o teu medicamento. São reportagens educativas. E os bons exemplos. Me recordo, antes mesmo de sair em férias agora, nós exibimos uma sobre aquela cuteleira aqui de Lençóis. Aqui de Lençóis Paulista. Fátima, né? Fátima, acho que é o nome dela, é Dona Fátima. Poxa, dentro da emissora, nós já fizemos reportagem lá. Eu estou à beira de completar 13 anos aqui. Eu falei, fizemos, mas tem mais de 10 anos. Se não for mais de 10 anos, é perto disso. Então, o assunto pode parecer recorrente, mas é curioso, né? E a gente precisa apresentar com esse olhar de curiosidade. Eu me recordo que aquela reportagem, ela teve mais de 7 ou 8 minutos, né? Porque é algo diferente, é algo, né, pertinente da nossa região. E voltando, uma matéria densa, pesada, de um assunto crítico, às vezes tem 2 minutos. Uma batida entre caminhões aqui na Marechal Rondon, entre Lençóis Paulista e Areópolis e tarará. Eu dei o que eu tinha que dar em 2 minutos. Aí um assunto tão leve, tão gostoso como esse, a gente ocupa 8. Pro público, parece que o pesado é o principal. Mas a gente tem o script e ao observá-lo, o balanço geral não é sangue, não é pesado, né? Não. Ele tem a sua parte, mas não é o todo, né? Uhum. Não é, Rodrigo, só isso, só aquilo, só violência, só ladrão, só crime. Não, né? A gente consegue pontuar. E ao elaborar também a paginação das reportagens, das participações de repórteres, mesclamos, porque ninguém aguenta a rajada o tempo todo, né? Antes de sermos também profissionais, nós somos telespectadores, somos ouvintes. Eu não gosto disso, essa música, tal estilo.
né? E o skip existe. O canal, temos um controle remoto aqui. Né? Eu não me agrada tal assunto, deixa eu mudar. Então eu prefiro poder mudar o assunto antes que o telespectador pense em apertar o botão do controle, né? Eu tenho que ter essa capacidade de dosar. Enquanto eu tô falando, acho que já esgotou, vamos pro próximo. Acho que já esgotou, vou pro próximo. E aí é uma questão mais de sensibilidade do que métrica, do que você ficar olhando, falei 2 minutos a respeito disso e agora vamos partir pro outro. Não. Se o assunto ainda tem cabimento para mais ponderações, que a gente vai fazendo. E aí, como o jornal tem 3 horas, dá para eu fazer isso por vários momentos, ao longo dele. Então eu não vou deixar o Ângelo, puxa, os Pacová cheio agora, 10 para o meio-dia, não. Eu vou falar com ele outra vez quando for 12h15 a respeito disso. Pega de novo lá pra gente aquela imagem de tal ocorrência. Aí eu pego o público que não sabe, o inédito, e aprofundo também para aquele que tá já acompanhando. Bacana. Pô, tô falando mais que vendedor de de gamela, de balaia. E eu aproveito para agradecer então a presença do Rodrigo Moterani aqui em nossos estúdios. Rodrigo, é muito legal ver essa experiência, essa convivência sua, né? De longo tempo com o jornalismo, a gente que vive aqui, né, Lin, com a comunicação também o dia todo, é muito gostoso, né? Ouvir essas histórias e um pouquinho dos bastidores também da TV. Seja sempre bem-vindo por aqui, tá? A casa é sua. Esperamos encontrá-lo novamente. Desde a hora que eu cheguei aqui, a casa realmente não é só minha, é de todos aqui na Hot 107, a partir de Lençóis Paulista. Que prazer, viu? Que prazer poder conhecer a rádio, conhecer vocês, né, que fazem essa rádio ser o que ela é importantíssima para toda a nossa região. Tá certo. E só anunciante de peso, quando o público percebe, né, a quantidade de ótimos, né, e dos melhores fazendo parte, sem dúvida alguma consegue interpretar esse significado, né, desse programa. Muito obrigado. Muito bem. Obrigado, gente. Rodrigo, volte mais vezes, as portas abertas aqui da Hot 107. Recebemos hoje no Hot News Entrevista o jornalista e apresentador Rodrigo Moterani. Muito obrigado pelo carinho da audiência para você que nos acompanha em áudio e em vídeo aqui no Hot News Entrevista. Eu sou o Lincoln Augusto, junto com meu amigo jornalista Ângelo Franchini Neto. Um grande abraço a todos e até a próxima entrevista.